Em 2020, em meio a um mundo já de cabeça para baixo, algo completamente inesperado cruzou o nosso céu. Um objeto vindo de outro sistema estelar, viajando a mais de 60 mil quilômetros por hora, e que, simplesmente não deveria estar ali. Os astrônomos o batizaram de 3I Atlas, mas para muitos ele foi muito mais do que um simples cometa. Alguns o chamaram de mensageiro cósmico, outros de um sinal profético. E até hoje, o 3I Atlas continua sendo um dos maiores e mais fascinantes mistérios do nosso tempo. Mas afinal, o que ele era de verdade? E o que ou quem estava tentando nos dizer? O 3I Atlas foi descoberto em fevereiro de 2020 pelo sistema de varredura Atlas, no Havaí. Um sistema poderoso projetado para monitorar o céu em busca de asteroides que possam representar uma ameaça à Terra. E logo de cara, os cientistas notaram que havia algo muito estranho com aquele objeto. Os cálculos iniciais mostraram que ele estava em uma trajetória hiperbólica. Em termos simples, isso significa que ele não estava orbitando o nosso Sol. Ele vinha de fora do sistema solar. E depois de sua breve visita, partiria para nunca mais voltar. Ele foi oficialmente o terceiro visitante interestelar já registrado pela humanidade. O primeiro foi o enigmático Oumuamua, em 2017. Aquele objeto em formato de charuto que até hoje divide opiniões. O segundo foi o cometa Borisov, em 2019, que se parecia mais com os cometas que conhecemos. E então, veio o 3I Atlas, o mais instável, imprevisível e misterioso de todos. Ele não se parecia com nada que já tínhamos visto antes. Enquanto os astrônomos de todo o mundo apontavam seus telescópios para o novo visitante, eles rapidamente perceberam que o 3I Atlas se comportava de forma completamente anômala. Primeiro, ele tinha uma cauda espetacular, de um tom verde-azulado brilhante, que era visível mesmo a distâncias astronômicas, e o seu núcleo parecia inquieto, instável, como se estivesse prestes a se despedaçar a qualquer momento. E foi exatamente o que aconteceu. Estima-se que seu diâmetro original fosse de cerca de 400 metros. Mas ele começou a se desintegrar em múltiplos pedaços muito antes de atingir o periélio, o ponto mais próximo de sua órbita em relação ao Sol. Essa fragmentação súbita e prematura deixou os cientistas perplexos. Cometas comuns, feitos de rocha e gelo do nosso próprio sistema solar, geralmente suportam muito mais calor antes de começarem a se romper. Mas o 3I Atlas parecia ser feito de um material extremamente frágil. Talvez um tipo de gelo interestelar puro, algo que nunca havíamos observado de perto. A cor verde de sua cauda, causada pela emissão de moléculas de cianogênio e carbono diatômico quando aquecidas pelo Sol, também chamou a atenção. Alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que ele poderia conter moléculas orgânicas complexas, semelhantes aos blocos de construção que deram origem à vida aqui na Terra. Outros cientistas notaram que o objeto apresentava variações de brilho muito estranhas, como se estivesse refletindo a luz solar de uma forma não natural, quase como se sua superfície fosse artificial. E foi aí que o mistério começou a se aprofundar, abrindo as portas para teorias muito mais ousadas. Com tantas anomalias, não demorou para que as teorias da conspiração ganhassem força. Para muitos, um simples cometa frágil não era uma explicação suficiente. Alguns acreditam que o 3I Atlas era, na verdade, uma nave interestelar antiga, uma sonda ou uma embarcação danificada pelo tempo, vagando à deriva pelo espaço há milhões de anos. Seu comportamento incomum e sua desintegração seriam, nessa visão, o colapso final de uma estrutura tecnológica alienígena antiga, que finalmente cedeu ao se aproximar da nossa estrela. Há também quem diga que o brilho verde do cometa foi subestimado ou mal explicado pela NASA. A presença de cianogênio e carbono diatômico é normal em cometas, mas teorias alternativas sugerem que a intensidade e a cor poderiam indicar a presença de materiais sintéticos ou compostos raros em corpos celestes naturais, algo que teria sido encoberto para não causar alarme. Outra teoria popular afirma que o 3I Atlas não se desintegrou completamente, mas sim mudou de rota de forma deliberada, desaparecendo misteriosamente das medições oficiais. Segundo essa linha de pensamento,
O objeto teria desligado algum sistema de propulsão ou camuflagem, e as agências espaciais teriam ocultado essa informação para evitar pânico global. E talvez o ponto mais estranho e perturbador de todos. Logo após a passagem do 13 Atlas, o mundo mergulhou em um dos períodos mais caóticos da história moderna. Para os mais conspiracionistas, o objeto não trouxe destruição, mas sim uma onda de mudança. Como se ele tivesse cumprido um propósito cósmico, ativando um gatilho de transformação para a humanidade. E se a chegada do 13 Atlas não foi um acidente, mas um evento previsto há milênios? Quando olhamos para trás, para as profecias e registros de civilizações antigas, encontramos referências surpreendentes a mensageiros luminosos vindos do firmamento. Na profecia maia do quinto sol, por exemplo, fala-se de uma luz verde no céu que marcaria o início de uma nova era para a humanidade. Seria o brilho esverdeado do 3i Atlas essa luz? Na Bíblia, o livro de Jó menciona estrelas errantes, enviadas por Deus como sinais de julgamento e renovação. Em textos sumérios ainda mais antigos, os deuses Anunnaki eram descritos como viajantes que vieram das estrelas e que retornariam de tempos em tempos para observar o desenvolvimento da Terra. E aqui está um detalhe fascinante. O 3i Atlas foi o terceiro objeto interestelar registrado pela humanidade. O número 3, em inúmeras culturas antigas e tradições espirituais, é um símbolo da perfeição divina, da totalidade e da revelação. Trindade, tríade, a união do corpo, mente e espírito. Seria apenas uma coincidência numérica? Ou seria o cumprimento de antigas profecias que anunciavam o retorno dos mensageiros do céu, chegando em uma sequência simbólica para marcar uma nova era? O clímax do drama cósmico do 3i Atlas aconteceu entre abril e maio de 2020. Conforme ele se aproximava do Sol, sua desintegração se acelerou drasticamente. Imagens capturadas por telescópios como o Hubble mostraram, dia após dia, pedaços se desprendendo de seu núcleo principal, criando uma procissão de fragmentos que se afastavam e desapareciam no brilho do espaço, até que nada mais pôde ser visto com clareza. Era como se o visitante tivesse se autodestruído de propósito, talvez para não deixar rastros, para não ser estudado em detalhes. Os últimos registros oficiais da astronomia convencional indicam que ele se desfez completamente a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra, deixando para trás apenas uma trilha invisível de poeira cósmica, um fantasma no sistema solar. Mas, como em todo bom mistério, há quem diga que essa não é a história completa. Alguns observadores e teóricos afirmam que uma parte do núcleo, ou talvez um fragmento maior, sobreviveu à destruição. Esse pedaço teria mudado de curso sutilmente e seguido uma trajetória para além da órbita de Júpiter, desaparecendo nos confins escuros do sistema solar. Ou como sugerem os mais ousados, talvez ele não estivesse simplesmente desaparecendo, mas sim retornando de onde veio, após cumprir sua missão. No final das contas, o mistério do 3i Atlas continua vivo. A ciência oficial o cataloga como um cometa interestelar fragmentado, um corpo celeste incomum, mas natural. No entanto, as perguntas persistem e ecoam na nossa curiosidade. Por que ele se desintegrou tão cedo e de forma tão violenta? Por que seu brilho e sua cor eram tão peculiares? E, acima de tudo, por que ele surgiu em um momento tão simbólico e transformador da nossa história recente? Talvez o 3i Atlas fosse apenas um cometa azarado, uma bola de gelo frágil e perdida que não resistiu ao calor do nosso Sol. Ou talvez ele tenha sido o terceiro mensageiro das estrelas, um sinal, um lembrete de que não estamos sozinhos e de que o universo ainda guarda segredos que mal começamos a compreender. Aqui foi o Explorando as Entrelinhas. Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as nossas próximas viagens. Até o próximo mistério. Porque no universo, talvez nada aconteça por acaso.